Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podcast Estúdio, o podcast do Stigmata Estúdio, que, como muito bem diz o meu diretor, Roger Scarpelli, é um estúdio multimídia que tem uma forte ligação com a música. Estamos aqui na Rua 1º de Março, número 21, no centro do Rio de Janeiro, no coração da cidade, em frente à Praça 15. A gente está também lá no Instagram, @_Stigmata Estúdio. Se você tem um projeto para colocar em prática, se você procura um lugar para ensaiar, se você quer fazer uma gravação, procura a gente com certeza vai adorar conversar com você. Eu sou Carol Moreira, faço parte da equipe Stigmata e hoje o nosso estúdio está com cheirinho de rapadura. Tá com cheirinho de vinil, tá com cheirinho de rock and roll, porque eu vou conversar com o Michael Menezes. O Michael Menezes, que é fotógrafo, que é jornalista, que é editor do portal Rock Press, que é criador do Paraíba Record e que é um maluco de carteirinha, né, não, Michael? Total. Seja muito bem-vindo, Michael. Pô, uma honra estar aqui no Stigmata. Eu tive outra honra de estar aqui há alguns meses participando do show de inauguração, e foi clima muito bacana. A gente estava até comentando agora há pouco que eu vim com minha namorada, não é tão fácil estar com ela em shows, né? Mas sempre que a gente tem essa oportunidade, é bem bacana, e foi um dia especial também aqui, vendo 2 shows maravilhosos aqui no show inaugural do Stigmata. E hoje, pô, me sinto lisonjeado de estar participando do podcast de vocês, falando dos meus trabalhos, um pouco da minha história e motivando a galera também a fazer suas histórias. É um prazer, tá sendo um prazer receber você aqui, Michael. E eu vou começar, eu estava fazendo um roteiro aqui da nossa conversa ontem, e aí eu pensei nas referências, né? Aí eu pensei na Paraíba Record, pensei em vinil, pensei em Lavradio, pensei em Rock Press, mas principalmente me veio à cabeça o dia que você chegou aqui na inauguração do estúdio com a sua namorada, e você chegou aqui cheio de filipetas, cheio de adesivos e falando: olha, eu tô aqui para dar força, tomara que dê tudo certo, e dizendo que ia sair daqui e já ia ir para outro lugar para também prestigiar um outro evento. Aí eu olhei assim e falei: gente, o cara nem conhecia a gente, que cara bacana, né? Chegou e para dar força. Aí eu pensei, pô, esse cara gosta muito do que faz. E eu acho que eu vou começar assim, da onde surgiu esse gosto pela música, esse gosto pela cultura, né? Como é que isso surgiu na sua vida? Bom, o nome Paraíba Record já é uma deixa, né? Eu sou carioca do subúrbio, nasci em Irajá, morei em Madureira e Vicente Carvalho. E em 1980 fui morar em Sergipe. Eu morei 10 anos lá em Sergipe. Dos 6 aos 16 eu morei lá em Aracaju, e lá que eu conheci o rock, cultura pop como em geral, cultura pop dos anos 80, né? É claro que quando eu conheci o rock eu já assistia filmes, animações, lia história em quadrinhos, já gostava um pouco de fotografia, não era fotógrafo, mas já curtia a questão da linguagem visual, né? Seja em vídeo ou em foto. E o rock acabou sendo essa escola de vida para mim, porque foi graças ao heavy metal que hoje eu desfilo numa escola de samba. É graças ao heavy metal que eu me tornei fotógrafo. Graças ao heavy metal que eu estou conversando aqui contigo hoje. Eu sempre falo, parece um tom de brincadeira, mas é sério. Eu não sei se eu estaria vivo se não fosse pelo rock. Porque assim, eu vejo amigos meus de Sergipe que tiveram buscaram outros destinos e que não estão hoje para contar a história. Então, assim, esse meu envolvimento tão forte assim, na rua, de divulgação de shows, de eventos, de estar participando de festas, de produções culturais dos mais variados segmentos artísticos, não só da música, do audiovisual, da literatura, veio graças ao heavy metal, ao rock, que me fez estar aqui hoje contigo. Contando essas histórias, me fez ser jornalista, me fez ser fotógrafo, cineasta, ter feito pós em artes visuais. Então, devo todo esse meu envolvimento, eu agradeço ao rock pesado, ao metal. Mike, eu vou aproveitar então que você está falando da Paraíba Record, falou de Sergipe, né? Isso. E eu vou te confessar que ontem eu estava
bisbilhotando a sua vida um pouco, e aí para saber o que eu ia conversar Polêmica, com você. polêmica. Não, e aí eu me deparei com um blog de 2000, um blog de 2008, mais ou menos. Era um blog que você não deve nem lembrar pelo que eu tô Não, eu vendo. tenho. Eu tô imaginando Blog assim, bem que eu não antigo. lembrava que fosse. Era um blog de 2008, tinha postagem de até 2013, tem um tempo. Você vê como é que eu investiguei. E aí, você falava um pouquinho nesse blog, você contava um pouquinho do seu dia a dia, falava de coisas profissionais, falava da sua família também, né? E muito de Itabaiana, né? Que eu acho que sua mãe é de lá, né? De Isso. Itabaiana. E aí, eu fiquei pensando assim, o quanto que a influência nordestina, né, teve, né, o quanto de influência nordestina que teve na criação da Paraíba Record. Porque vem não só pelo nome, mas eu imagino que isso faz parte, isso compôs, né, formou o Michael, né? Você acha que tem, você acha não, com certeza tem, mas o quanto tem de influência? Acho que total, assim, porque assim, eu sou carioca, como eu falei, carioca do subúrbio, beleza. Só que eu me criei, praticamente aprendi a ler e escrever em Sergipe, lá em Aracaju, né? A minha mãe é sergipana, de Itabaiana, cidade do Agreste, lá de Sergipe. Sou torcedor do time do Itabaiana, o tricolor sergipano. Legal. E meu pai é paraibano de João Pessoa. Então, assim, eu sou cercado de nordestinos de ambos os lados com muito orgulho, entendeu? De ter me criado lá, de ter entrado nesse universo do underground, da música independente lá em Sergipe e de ser filhos e netos de nordestinos, né? Uhum. Então, total. Quando eu voltei a morar no Rio, em 91, eu voltei pro Rio para assistir o Rock in Rio 2, né? Aquela coisa do adolescente, não, tenho que ir pro maior festival de rock do mundo e tal, e voltei pro Rio. Óbvio que eu voltei com sotaque, né? 10 anos morando em Sergipe, praticamente aprendendo a falar lá, voltei com sotaque nordestino e carioca nunca foi bom de geografia, né? Essa é uma verdade, ninguém Olha pode isso. contestar. Por carioca, o mundo se divide em Rio de Janeiro, São Paulo e a Paraíba, que é o resto do mundo. Agora que eles estão descobrindo novas terras, que são as terras das Minas Gerais, onde o povo fala o ai, entendeu? Mas o resto do mundo é a Paraíba. Mas eu nunca tive lá, mas eu ganhei o apelido de Paraíba. Então, quando eu comecei a vender discos, né, em 2001, iniciei a Paraíba Records, que não tinha nome, né, ainda no início, as pessoas falavam, vou lá no Paraíba ver qual os discos que ele tem lá, vou comprar um disco lá no Paraíba, comprei o disco no Paraíba. Aí, isso vai virar o nome da loja, vai virar o nome do selo, vai ficar Paraíba Records. E aí ficou, e comecei a trabalhar mais a fundo, né, vendendo os discos. Vieram os primeiros discos que eu apoiei com o selo, né? E a marca pegou. Eu falo que os discos da Paraíba Records já estão em todos os continentes e que o Y da Paraíba Records é pensando no mercado exterior, entendeu? Assim, Japão, Ásia, Boa. enfim, é isso. Assim, foi a influência nordestina na minha concepção de vida, não só de Paraíba Records, é muito forte. Assim, quando a gente é adolescente, tem aquela coisa, visão de sul, sudeste e tudo, mas eu não posso negar o quanto o Nordeste me foi uma escola de vida, assim. Para quem não conhece a Paraíba Record, não sabe exatamente se é um lugar, se é uma empresa, né? Se é uma loja, se é onde você vende vinil ou se você promove algum tipo de banda, o que é exatamente a Paraíba Record? Então, a Paraíba Records é um selo cultural que eu criei, né, lá por volta de 2001, já pensando em futuramente ter uma loja de discos, futuramente ter uma pequena gravadora, né, onde pudesse produzir discos de bandas independentes. E ela continuou assim até 2007, quando eu realizei a primeira edição do Paraíba Rock Fest. Naquela ocasião foram 2 edições em Bento Ribeiro, uma em julho de 2007, por conta do meu aniversário, e 2 meses depois, setembro, outubro, novamente mais uma edição. Aí já existia o selo Paraíba Records e tal, e eu pensava muito que eu vou ter um selo para lançar bandas quando eu tiver uma loja. Só que um dos músicos de uma das bandas que tocou, o baterista da banda Repúdio, aqui do Rio,
ele me perguntou, pô, cara, e esse selo aí seu? Você já lançou alguma coisa? Você quer lançar? Eu falei, cara, eu penso em lançar sim, em breve e tal. Ela, então, pô, a gente tá lançando o disco da banda, cara. Você não quer entrar no coletivo dos selos? E todos os discos que a gente lançou lá na Paraíba Records sempre foi pensando numa cooperativa de selos, né? Vários selos, cada um entra com uma cota que consegue pagar ou com algum tipo de parceria, e os discos, a banda já vem com essa proposta pra gente de tiragem, os valores, as cotas de valores e tal. E foi assim que surgiu o primeiro selo, o primeiro disco, né, da Paraíba Records. A banda já tinha um contrato para lançar o disco também lá no Japão, assim, o Repúdio, né, eram 3 selos parceiros na ocasião, eu aqui no Rio, tinha alguém de outro estado agora que eu não vou lembrar, e teve o Karasu Killer, que é um selo japonês que só lançava bandas de rock brasileiras lá no Japão, distribuía por toda a Ásia. Quando eu brinco que os discos da Paraíba Records estão em todos os continentes, é muito por isso também. Não só porque eu vendi, mas porque os outros selos fizeram esse trabalho de formiguinha, de vender para outro estado, vender para outra cidade, trocar com banda. Todo um circuito alternativo que eu sempre vivi desde os anos 80. Essa coisa que você falou no início, de filipeta para cá, adesivo para lá, é uma coisa que eu carrego comigo a vida toda. E com a Paraíba Records foi assim. Com o Repúdio, esse contato com o selo do Karasu Killer abriu portas para que a gente lançasse o primeiro disco internacional, que foi uma das bandas desse selo, a banda Dage, selo lá do Japão. Era uma banda japonesa com músicos brasileiros. Esses brasileiros descendentes de japoneses que moram lá no Japão, né, formaram uma banda cantando em português lá no Japão, português e inglês, fazendo turnê pela Ásia, chegaram a tocar aqui no Brasil. Eu quase realizei o show da banda aqui na Áudio Rebel, em 2008, mais ou menos 2009. Depois vieram os outros títulos, né? Títulos inclusive de outros estados, não só do Rio de Janeiro. Teve discos da Carne Crua, lá de Sergipe, que eu lancei em CD e que agora estou lançando também em vinil. Quando eu falo estou lançando, pensando sempre num coletivo de outros selos, de outros estados, de outras cidades, que se juntam, vê os custos, todo mundo chega com pode pagar dentro dos acordos e lançamos, né? Teve banda do interior do estado do Rio, como foi a Protesto Urbano de Macaé. Teve o último CD que a gente lançou, foi o Artigo 19 de Agudos, São Paulo. Teve outras bandas aqui do Rio também. Ao todo foram 8 CDs e 2 LPs. Os LPs agora da Carne Crua, que está chegando para mim, e de uma banda que está na fase de fabricação, a banda lá do interior da Bahia, chamada Pastel de Miolos. Todas essas bandas do Nordeste são veteranas, né? Pastel de Miolo e a Carne Crua. Carne Crua já tem mais de 40 anos de atividade e a Pastel de Miolo tem pelo menos 30 de atividade, de fazendo história, cena nas suas localidades, nas suas cidades, seus estados, fazendo shows em outras regiões. E para mim é uma coisa muito orgulhosa. Só que a Paraíba Records não é só discos. Ela já apoiou peça de teatro infantil, exposição de artes, filmes, livros, uma série de eventos culturais de todos os níveis. Por isso que eu falo selo cultural Paraíba Records, e não apenas selo Paraíba Records. Porque a ideia é abranger com outras atividades que envolvam arte e cultura. Quando a gente olha o seu Instagram, quando a gente recebe você, nunca é o Michael sozinho, né? É o Michael carregado de grupos, de bandas, de pessoas que você promove, que você divulga, né? Eu olho você e vejo várias pessoas atrás de você ou ao seu lado, porque você carrega, né, essa coisa de divulgar, de apoiar. E eu acho que assim é o Rock Press, né? Acho que essa é a ideia do Rock Press, que já foi uma revista, que hoje é um portal, né, que você edita. Conta um pouquinho pra gente. Então, a Rock Press, assim, é aquele seu sonho, já não era mais adolescente, tava saindo da adolescência, né? 96, né? Eu já tava com 22 anos, sim, acho que isso. Eu cheguei na banca de jornal, e olha lá, eu sempre fui rato de banca de jornal. Paro na banca de jornal, vejo todos os jornais, todas as manchetes, coisa de jornalista mesmo, todas as revistas. Sim, sai revista nova em quadrinhos, sai revista nova de música, de cinema, de fotografia. Sempre fiz isso desde criança. E um certo dia de março de 96, eu estava em Marechal Hermes, onde eu morava, né? E indo para o colégio ou para o trabalho, eu me deparei com a Rock Press
pendurada lá na banca, a edição, ainda no formato tabloide, com Sex Pistols na capa. Cobertura do Hollywood Rock, tinha acabado de acontecer. Eu comprei a revista, comprava tudo que era revista de rock. Até hoje eu faço isso, acho fundamental que você valorize a mídia impressa, os jornais, as revistas, os CDs, vinil, fita cassete, DVD. Acho que você tem que consumir o físico. Sou muito persistente com isso. E aí fui lendo a revista, me apaixonando por ela e vi aquela coisa de sonho, né, de adolescente. Eu já era fotógrafo. Quando eu crescer, eu quero ser fotógrafo da Rock Press. Até então eu não conhecia ninguém da equipe, assim, não diretamente, mas indiretamente conhecia algumas pessoas, que a Rock Press sempre teve uma essência muito independente. Então meus amigos começaram a colaborar com a revista, ainda no formato tabloide, depois no formato revista, e seguiram. E eu fui alimentando esse sonho de me tornar fotógrafo, colaborador da Rock Press. Até que em 2001 surgiu essa oportunidade. Foi uma coisa muito de universo conspirar. Teve um show do Ratos de Porão, lá em Campo Grande, bairro onde eu moro hoje, né? E eu fui fotografar, como freelance e tal, fui lá fazer foto. Ratos de Porão é uma banda que eu gosto desde sempre e vou continuar gostando também. E aí, tava lá, passagem de som, acompanhando a passagem de som, encontrei com um amigo que é road, o Leandro Rocha. Ele tava lá, falar com ele aí, cara, beleza? E aí, Maico, legal, pá. Pô, e aí, tá trabalhando? Mas não tô trabalhando de road hoje não, tô trabalhando de repórter, vou fazer a matéria pra Rock Press. Ele, maneiro, cara, eu compro a Rock Press todo mês. Quem tá fotografando hoje aí? Não, tô sozinho, não tem ninguém pra fazer foto não. E aí veio esse estalo, ele não tem fotógrafo. Vou oferecer as fotos pra ele, eu tô fotografando mesmo, ou não, já tenho. O Ratos passando o som, acabou a passagem de som, fechou, beleza, pode abrir pro público. Aí eu pensei, vou lá perguntar pro Leandro se ele não quer as fotos. Eu caminhei, mais ou menos, eu dei uns 3 passos. Ele estava a uns 10 metros de mim, de costas. Ele virou na minha direção, veio na minha direção e me perguntou o que eu iria perguntar para ele, né? Maico, você não quer disponibilizar algumas fotos para a gente botar na Rock Press? Aí eu valorizei, né? Ele me perguntou o que eu queria ouvir de resposta, né? Aí eu, não, posso liberar, posso disponibilizar sim, vamos ver isso aí, passa os contatos, eu levo lá, combino e tal. Alguns dias ele me ligou, falou que era interessante as fotos e ele só falou o seguinte, só tem um problema, você tem que levar as fotos lá na redação. Aí eu, melhor, eu pensando comigo, melhor ainda, porque eu vou levar meu portfólio, vou levar meu currículo, vou me oferecer para produzir alguma coisa para Rock Press. Eu pensei que eu ia ter que mandar as fotos por carta, estamos falando de 2001, entendeu? O mundo ainda não era tão digital como hoje, eu tinha acabado de fazer meu primeiro e-mail, não tinha rede social, foto digital não era tão fácil assim, tinha que escanear tudo, eu fotografei com analógico, né? Aí foi que levei lá na redação, isso era abril de 2001, e estava toda a imprensa especializada em música, estava no Abril pro Rock, lá em Recife. Então os fotógrafos do Rio estavam tudo por lá, Marcos Bragato, a equipe mesmo, o núcleo da Rock Press estava em Recife, né? E uma das bandas do Abril pro Rock ia tocar aqui no Rio. Foi aí que eu cheguei na redação, falei lá com o meu diretor, o Robson Vera, e ele me atendeu super bem, escaneou as fotos, e nessa então, que veio se tornar minha editora, a Cláudia, ela estava ligando para fotógrafo para saber quem podia fotografar o show, e aí ela perguntou pro Robson, você conhece algum fotógrafo que possa me lembrar aqui? Tem ele aqui. Aí apontou para mim. Aí eu fiquei assim, olhei para ela olhou para mim, você tem disponibilidade de fazer uma foto de shows agora nesse sábado? Aí eu, tenho, qual é a pauta, qual é a banda? E aí a gente articulou tudo, eu fui fazer minha primeira pauta para Rock Press, assim, de paraquedas, entendeu? Alguns dias depois eu liguei sugerindo uma pauta, que era uma banda de heavy metal, death metal, na verdade, que ia tocar numa casa de forró que tinha aqui no Rio, chamado Malagueta. E era uma banda de death metal, tocando uma quinta-feira à noite, no maior frio. Eu fui lá fazer foto, matéria, primeiro texto que eu fiz para Rock Press, e eu não saí mais da revista. Eu era do office boy, o cara que ia no banco, que ia ver coisa, pegar
anúncio nas gravadoras, participar de coletivo. Foi uma outra faculdade que eu tive na prática mesmo, né? Na redação, né? Até que a Rock Press, em 2006, ela se tornou só online, né? Pode circular nas bancas, como uma de várias outras revistas de vários segmentos literários no Brasil, né? E eu continuei produzindo conteúdo para o site, né? Foi que em 2017, a minha editora, ela estava com outros projetos, já não estava morando mais aqui no Rio, e ela me convidou, perguntando se eu não queria assumir o site, fazer um novo momento para a revista, para o site, abrindo oportunidade para outros colaboradores, e eu não tinha como dizer não, porque eu sempre fui muito apaixonado pela Rock Press, e eu acho que também isso somou a ela ter me escolhido, porque ninguém passa uma marca tão forte como a Rock Press para uma pessoa, e ela deixou bem claro isso, pô, você sempre somou com a gente, até dinheiro, se a gente precisasse e você tivesse, você emprestava pra gente, pro Robson, dava um jeito, sempre vestiu nossa camisa, então você é um merecedor de dar continuidade a esse trabalho. E foi o que aconteceu, estava pensando outro dia que daqui a 2 anos, está fazendo 10 anos que eu assumi o site, né, dando uma outra oportunidade para muita gente, recebendo material também de antigos colaboradores, fazendo uma nova história para o site, que começou até antes de 96, quando eu comecei essa história. A Rock Press teve um curto período nos anos 80, então até isso também é um peso de responsabilidade, que a própria Cláudia me lembrou na época que a gente estava fazendo os trâmites de passar a marca para mim, né? Os inventores da Rock Press foi o Jorge Roberto Silveira, que no final dos anos 90 para 2000 foi prefeito de Niterói, e o Luiz Antônio Mello, que foi o fundador da Rádio Fluminense. Eles criaram a Rock Press, durou algumas poucas edições em bancas, depois ele passou a ser encartado no jornal Fluminense, lá de Niterói, depois saiu de circulação. A Cláudia e o Robson resgataram a marca, deram uma nova história. Algumas décadas depois, a Cláudia me passou a marca e a responsabilidade que é conduzir o site e as redes sociais e todos os canais da Rock Press, que não param, né? Eu tenho projetos de ter uma rádio Rock Press, desenvolver melhor atividades no YouTube da Rock Press, com programas e tal, e que eu me sinto lisonjeado de ter tido essa oportunidade, essa responsabilidade de conduzir o site da Rock Press. E é uma responsabilidade realmente, porque as pessoas utilizam, né, o portal para divulgar, para, né, para mostrar o seu trabalho. Tem quem diga que a Rock Press é um dos poucos veículos de rock no Brasil que fala do mainstream, mas nunca esquece os independentes. Exato. As bandas de garagem. Exatamente. Já teve shows grandes aqui no Rio. Por exemplo, teve o System of a Down, que já fotografei, já fiz matéria. Teve um show mais recente deles aqui no Rio, a gente não estava lá. Mas a gente estava no Rock Carioca Convida, aqui na Lapa, no evento do Pedro Serra, promovido pelo coletivo Rock Carioca. Então, assim, esse diferencial é uma coisa que é uma responsabilidade muito grande. Porque enquanto os veículos, e nada contra, os veículos têm que buscar mesmo a audiência e tal, e a gente também busca. Às vezes, dão preferência a mega eventos, a gente dá sim preferência para os megas eventos, Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Paul McCartney e tantos outros. A gente cobriu, mas a gente também vai lá na bandinha de garagem, no eventozinho pequenininho que acontece no quintal de alguém, enfim, a gente fala. Mas assim, poucos veículos dão tanto apoio às bandas independentes como a Rock Press. Isso eu falo com certa segurança, certo orgulho, e não é nem criticando os outros veículos, o perfil também não se enquadra, né? Assim como um é mais pesado, o outro é mais leve, o outro é mais pop, o outro é mais MPB. A Rock Press, ela tem essa característica independente desde sempre. Acredito que desde lá dos anos 80, com Luiz Antônio Mello e Jorge Roberto Silveira à frente, e foi assim durante todo o período de revista com a Cláudia, com o Robson. Às vezes deixava de ter uma matéria de uma banda grande para ter uma página com uma banda independente do cenário independente brasileiro, ou mundial também. Pô, falar para você que bandas como Slipknot, System of a Down, White Stripes, a Rock Press falou primeiro que todo mundo. Assim, pode ter tido uma notinha ali, mais capa de revista, matérias mais aprofundadas, entrevistas, a Rock Press foi na frente. Quando ninguém conhecia essas bandas, a Rock Press estava lá anunciando elas, tocando, muito antes de algumas rádios e de TV e tudo mais.
Então, é uma responsabilidade e um orgulho muito grande que eu tenho e muito amor também pela Rock Press. Uhum. Tem que ter orgulho mesmo, que é um trabalho muito bonito, muito Obrigado, legal. assim. Michael, eu estava escutando você falar aqui, estava também ontem olhando suas redes sociais. A tua narrativa é muito carregada dessas expressões, né? Rock independente, subúrbio, baixada, né? E eu vejo que você procura deslocar a cultura desse eixo centro-zona sul, né, para aquela galera mesmo que está na zona norte, na zona oeste, que é isso mesmo que tem que ser. Aí eu vou agora falar um pouco do Paraíba Rock Fest. O Paraíba Rock Fest tem um pouco essa função também, deslocar o eixo para a Zona Então, Oeste? quando eu comecei a vender discos lá em 91, eu comecei a vender disco em um espaço cultural que tinha em Bento Ribeiro chamado 911. Foi meio que um primeiro grande espaço independente que aconteceu na virada do milênio, assim, de 2000 para 2001, né? Era uma casa velha do subúrbio, tinha uma cozinha, onde funcionava o bar, um quarto e sala que era onde as bandas tocavam. Não tinha mais nada na casa. À frente da casa era o muro, o pessoal ficava na porta, o evento gratuito. Eu fui vender discos lá, era uma banda cover, né? Tocando e tal, e o mesmo repertório. Tinha uma banda autoral que abria, que era dos meus amigos, chamada Versânia. E aí, ele disse, ó, Mike, bota a mesinha lá dos discos lá pra vender e tal. Nessa época eu vendi, tinha 12 CDzinhos pra vender. Uma mesa do tamanho dessa aqui era o que eu botava lá e vendia. E vendia bem, na época todo mundo comprava CD e era... Não tinha essa coisa do MP3, plataformas digitais, nem pensar. Existia Napster e tal, baixar música, mas o pessoal consumia muita mídia física ainda, né? E aí, eu perguntei pro dono do bar, o Maurício, cara, posso indicar bandas pra tocar aqui? Não, pode trazer a galera aqui pra tocar tal. E aí eu chamei o netinho de Dona Lázaro, que já tocou no Paraíba Rock Fest. E aí, o que aconteceu? O dono do baile viu que chegou uma galera lá pra ver o Netinhos, que nunca tinha ido lá antes. O bar vendeu bem, ficou casa mais ou menos cheia e tudo pequenininho. Posso falar pra você que todo o espaço, o bar, o banheiro, a sala e o quarto era menor que esse estúdio. E bem apertadinho, né? Então ficou a casa cheia. Ele, pô, Mike, querendo trazer, indicar outras bandas aí, pode trazer. Ah, então vou ficar fazendo a curadoria de vocês aqui. Só que só banda autoral, eu não vou botar banda cover. É aí que começa a briga, Michael Menezes versus banda cover, né? Que, aliás, eu não tenho nada quem toca cover, não tenho nada contra a quem produz show cover. Eu sou contra ao público cover, que deixa de conhecer bandas novas do cenário independente de qualquer lugar do mundo para ouvir o mais do mesmo. Assim, é importante o músico ganhar dinheiro tocando cover? Se ele paga suas contas tocando cover, legal. Se o produtor paga as contas da casa com cover, bacana. Mas o público tem que parar e olhar para as bandas autorais da sua cidade, do seu bairro, do seu estado. Tem muita coisa legal. E as pessoas, não aparece nada de novo, mas você só escuta rock velho. Aí não tem, sempre vai ter coisa velha para você ouvir e nunca vai ter coisa nova, você está sempre se lamentando. E aí eu falei com ele, ó, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer 3 bandas por noite, 3 bandas de estilos diferentes, para ficar uma coisa eclética, e 3 bandas de bairros ou regiões diferentes do Rio. Então vai ter uma banda de metal da Baixada Fluminense, mas vai ter uma banda de emo de Niterói, ou uma banda de punk da Zona Oeste. E com isso a gente consegue trazer públicos diferentes, tocando músicas diferentes por noite. E aí eu comecei a ver que as bandas estavam fazendo um intercâmbio. Naquela época, a banda de São Gonçalo pegava uma banda de Bangu para tocar em São Gonçalo, de São Gonçalo depois ia tocar na Baixada, e fazendo esse intercâmbio, né? E promovendo a casa também. Foi aí que começou essa história de agregar regiões do Rio, estilos musicais que acontecem dentro da cena independente, não ficar só aquela coisa dia do metal, dia do punk, dia do indie, dia do emo. Não, junta tudo, tá todo mundo no mesmo barco. Se cada um remar junto, o barco vai além. Agora, se o metal rema para um lado, o emo rema para o outro, o punk rema para o lado, pô, ninguém chega em lugar nenhum. Uma hora vai cansar, para e não volta, nem volta, vai ficar por onde parou mesmo. Então, se PCA, todo mundo remando junto, a gente vai mais longe. Então eu comecei a pensar nessa questão de agregar diferentes regiões da cidade, diferentes estilos de música, e no meu ponto de vista é o que muitas vezes falta.
Porque eu já ouvi também, não, banda não, a gente só toca com banda do nosso estilo. Ah, não, pô, cara, tocar em Bangu, tocar em Campo Grande, tocar em Marechal é contramão pra gente, a gente mora longe, é perigoso. Discuto um monte de coisa, mas, assim, o primeiro passo para não tocar no Paraíba Rock Fest é esse tipo de argumento. Porque a essência do evento é agregar as ideias, os valores, o som, a arte. O evento nem é um festival de rock, é um festival de arte. Que tem cinema, tem quadrinho, tem feira cultural, tem os shows, tem exposição de arte. Então, assim, tudo envolve. Claro que o rock se faz mais presente, os shows são as grandes atrações, mas a essência do evento é unir culturas, unir regiões e unir diferentes estilos musicais. Então, essa questão de agregar subúrbio, Zona Sul, subúrbio, Zona Norte, Niterói, a Baixada Fluminense, isso aí eu acho fundamental, formação de público mesmo, né? E acaba também com essa rivalidade, Zona Sul, Zona Norte, lado A, lado B e tal, que não, do meu ponto de vista não deve existir. E eu nunca vou, assim, uma coisa importante, que pouca gente sabe, mas o primeiro festival de rock do Rio de Janeiro aconteceu em Caxias, lá nos anos 70. Com Milton Nascimento. Eu não sabia disso. Foi Milton Nascimento. Eu não vou lembrar de todas as bandas, mas foi um final de semana lá em um estádio de futebol que hoje se chama Romarinho, em homenagem ao Romário. E tem um livro da Ana Maria Baiana, que é A Monarca anos 70, que ela cita, né, que as pessoas pegavam o trem para ir para Caxias para ir para esse show. Pessoas da Zona Sul, Zona Norte. E acho que essa iniciativa da cena atual é importante. Pegar o trem, ir a Bangu, ir a Campo Grande, ir a Madureira, Almeia, conhecer outros espaços, outras oportunidades, e o subúrbio também ir. Claro que falta transporte público para levar essa galera para os lugares. Maico, eu te apresentei no início, né, como cineasta, jornalista, editor da Rock Press, mas eu sei que a sua trajetória é muito atravessada pela fotografia. Eu sei que você tem uma formação muito específica na área, né? Queria que você falasse um pouquinho de como que surgiu isso na sua vida profissional. Eu curto fotografia desde os anos 70, né? Nos anos 70, assim, minha família, meus pais, eles compraram uma câmera chamada da Olympus, era Olympus Trip. Era um modelo que a gente chama, profissionalmente falando, de saboneteira, mas que muita gente começou a fotografar com ela lá nos anos 70 e anos 80, e nos anos 90 eu fui estudar fotografia com essa câmera. Era uma câmera semi-amadora, né? Não chegava nem a ser semi-profissional, mas ela foi de grande serventia para mim, que era o que eu tinha. Sem contar que naquela época, equipamento fotográfico sempre foi caro, mas naquela época era muito mais caro. Pensa que que eu estou falando no início dos anos 90, a gente ainda vivia uma inflação louca, e era tudo muito caro, e o equipamento fotográfico, revelação de filmes, os negativos, tudo, também não era nada barato. No meados dos anos 80, quando eu comecei a ouvir rock, me interessava, eu comprava muita revista de rock, né? Tinha umas revistas especiais da Som 3, que era uma editora, e tinha a revista Som 3 também. Ele é edição especial, pôster gigante do Kiss, pôster gigantes do Iron Maiden, pôster de 1 metro por 20, 90, enfim, as coisas gigantes que eu comprava e botava na parede. Aquilo começou a despertar um desejo pela fotografia de shows, né? Eu fotografava de forma amadora, brincava de fotógrafo, com as festas da família, aquela coisa, não era fotógrafo. Então, em 92 eu fazia fanzines, né? Final dos anos 80 para 90 eu era fanzineiro, desde lá de Sergipe, até com essa coisa do underground, do jornalismo musical independente e tal, já tinha isso meio no meu sangue, né? E aí eu pensei, vou estudar fotografia para fazer as fotos melhores pro meu zine, né? Porque as fotos na época eram da Xerox de uma foto. E às vezes era um borrão, você não entendia nada do que estava na foto, né? Aí eu comecei, vou fotografar, vou fazer umas fotos melhores, vou estudar fotografia. E muito inspirado nas fotografias que eu via nas revistas de rock dos anos 80 e até hoje. E eu não parei mais de fotografar. Eu comecei a fotografar com filmes, filme negativo, né? Às vezes eu ia pro show com um filminho de 12 fotos. 12 chapas que a gente falava, né? E hoje eu me pergunto, é possível você ir numa festa, num show e fazer apenas 12 fotos com o celular? Não é impossível, né? Claro, o celular dá mais espaço, dá mais oportunidades, mas você nunca faz só 12 fotos. E eu conseguia trabalhar a noite toda, às vezes com um filme de 12, 24, quando meu dinheiro melhorava um pouquinho,
36 poses, que era o limite que a câmera permitia, ou 2 filmes, 3 filmes, como aconteceu em alguns outros eventos que eu trabalhei. Seguia fotografando com filmes até 2005, 2006, mais ou menos, né? Eu fui ter minha primeira câmera digital em 2006. Fotografei com equipamento digital lá pela universidade onde eu trabalhava a partir de 2005. Mas antes, até então, nunca tinha pegado numa câmera digital, era só analógica. E ia para um show com filme, dividia 3 shows. 12 fotos para uma banda, 12 fotos para o outro, e ainda tinha que pensar no público, na galera que estava presente, era desse jeito e dava certo. Hoje, às vezes, o pessoal faz 1000 fotos num show, vai salvar 12. Manipula daqui, manipula de lá. Essa aqui dá para aproveitar, essa aqui não dá, perdeu, tal. Isso porque a faca e o queijo na mão, é possível ver a foto na hora, tem um controle melhor de luz, tecnologia e tal. Naquela época a gente nem via a foto, a gente via quando revelava. E dava certo. Você vê gente que está fotografando aí como Marcos Hermes e tantos outros fotógrafos brasileiros de shows, e continuam produzindo conteúdo hoje digital, óbvio, mas nunca parou de fotografar no processo analógico digital, né? Eu estou fotografando shows, eventos, faço todo tipo de trabalho fotográfico, hoje muito mais shows do que outras pautas, né? E sempre pensando também no fotojornalismo, né? Que tem a questão ética de responsabilidade visual, entendeu? Então, a manipulação de uma foto de um show, para mim, ela se resume à recuperação de cores e nunca alteração de uma imagem, que aí para mim já é fotopublicidade ou não é fotojornalismo. Penso muito nessa questão ética da responsabilidade jornalística que cabe a mim como jornalista e como fotógrafo também. Eu vou aproveitar, Maicon, que a gente está falando sobre fotografia e vou falar um pouco de tecnologia. Sim. Porque a nossa geração, ela teve contato com várias viradas desse mundo tecnológico, né? A gente aqui mesmo já falou de revista, já falou de rádio, agora a gente está falando, né, do digital. O que você pensa sobre inteligência artificial? O que vem na tua cabeça? Então, quando eu era criança, que eu ficava vendo filme de ficção científica que eu vejo até hoje, série e tal, Homem Biônico, umas séries que tinha nos anos 70 para 80, eu achava aquilo máximo, os desenhos animados, eu achava aquilo máximo. E eu ficava imaginando, como é que vai ser o ano 2000, o carro voador, aquelas coisas que a gente ficava vendo na TV e achava que ia acontecer mesmo. Eu criei aquela expectativa que seria algo legal. Só que quando o mundo começou a ficar cada vez mais digital, cada vez mais tecnológico, eu comecei a ver que, nossa, como isso é chato. Eu esperei por algo que se tornou um tanto chato, entendeu? Claro que eu sou uma pessoa, a gente está falando num podcast que é uma coisa tecnológica, que não existia, sei lá, 10, 15, 20 anos. Existia rádio, que seria algo mais próximo do que a gente está fazendo agora. É legal essa tecnologia, mas ao mesmo tempo deixou as pessoas muito preguiçosas com um monte de coisa. E a inteligência artificial é uma coisa que me incomoda muito, porque eu sou contra a inteligência artificial por produção de texto, produção de imagem, seja fotografia, seja um quadro, seja uma campanha publicitária, seja o que for. Qualquer uso de IA que não seja para uma questão muito técnica do tipo, tem uma bomba, precisa ser desarmada. Usa a IA para desarmar aquela bomba lá, porque não vai ter risco para ninguém. Beleza, aí é legal. Precisa fazer a operação, a pessoa vai morrer. Ser humano nenhum vai ser capaz de fazer aquela operação. A IA consegue. Aí é legal. Usar essa tecnologia em prol da saúde, em prol da segurança, aí sim, bacana, legal. Mas usar como ferramenta de criação de arte, criação de música, criação de conteúdo, de texto, que seja, eu sou contra, porque tem um monte de profissional, um monte de gente capacitada, de gente criativa que pode desenvolver arte e com a mente, com a cabeça, mesmo com as ideias, sem precisar usar o artifício da inteligência artificial. Vindo aqui para o podcast, eu vi um adesivo colado ali na esquina ali, que era justamente uma campanha contra a arte feita com inteligência artificial. Se tivesse a camisa, eu usava. Assim, porque é uma bandeira que eu carrego. Sou contra o IA, sim, salvo-se nessas questões muito específicas na área da saúde e da segurança.
Eu concordo muito com você, porque eu fico pensando assim, o que serão desses adolescentes, crianças que pegam o IA para escrever sobre um assunto, né? Hoje em dia você não precisa pensar muito, né? Você coloca lá e o próprio, né, chatbot te dá um texto pronto, né? É incrível Limitando isso. o nível de aprendizado da garotada, dos jovens, né? E a internet já vem potencializando isso já há algum tempo, deixando as pessoas cada vez mais acomodadas, produzindo textos curtos. Eu defendo a produção do textão mesmo. Mas na internet ninguém lê textão. Lê o textão quem quer. Assim, quem quer conhecer mais, entender mais do assunto, da pauta, seja qual for, vai ler o textão e vai, às vezes, sinta até falta de um textão Um maior, textão, é entendeu? verdade. E aí ela tá potencializando essa questão do lado preguiçoso do ser humano, da humanidade, que a internet alimentou muito nos últimos, sei lá, 20, 30 anos. Bom, eu vou caminhando aqui para o final a nossa conversa, Michael, mas antes eu queria propor um ping-pong aqui, Bora. né? Uma pergunta e resposta curta. Topa? Bora. Então vamos lá. Vou começar assim. Me fala de uma influência musical. Bom, rock, sobretudo dos anos 60 para 70, mas sem desmerecer as décadas seguintes, porque eu falo sempre que a maior parte do rock surgiu de 65 a 75. As grandes bandas, os grandes discos. Só que essas bandas também inspiraram as bandas que vieram depois, anos 80, anos 90 e nos dias atuais. Então, para mim, a melhor fase do rock é essa época daí. Graças ao rock, como já falei, eu desfilo em escola de samba, eu escuto MPB, música clássica, jazz. Então, rock é a influência musical, no modo geral. E o que não pode faltar na mochila do produtor cultural? Ideias. Um vinil que você ouviria o dia inteiro. Beatles, Black Sabbath, Iron Maiden. Pensando no rock nacional, Ratos de Porão, Dorsal Atlântica, são bandas que eu fico horas ouvindo e não enjoo. E vamos finalizar aqui com um conselho para quem está começando a trabalhar com cultura, com arte. O que você aconselha para essa galera? Bom, primeiramente, nunca deixa de sonhar, nunca deixa de acreditar. Vai ter pedras no caminho, vai ter gente falando isso não dá dinheiro, isso é muito trabalhoso, isso é para quem já é famoso, isso é para quem não quer nada. Se eu tivesse escutado os conselhos, as dicas que me deram no passado, eu não estaria aqui agora. Assim, eu sempre sonhei em estar participando de podcasts, em programas de TV, produzindo conteúdo. Nunca desisti. Sonhe sempre, pense, tenha as ideias, coloca na prática, busca, pede conselho para os mais experientes, não tenha vergonha, vou lá falar com o Mike, se me encontrar em algum show, me chama para conversar, e com outros produtores, outros fotógrafos, outros colecionadores de discos, enfim, chama o povo pro papo que tem sempre gente experiente a fim de dialogar com os mais novos, e a gente também tem que aprender com vocês mais novos, então não desista, sonha sempre, e também não precisa ficar só sonhando, tem que cair, não espera. Na faculdade, eu vi amigos meus que falavam, eu não vou disparar currículo agora porque eu ainda não estou formado. Não, quando eu me formar, eu vou entrar nas redações e pedindo emprego. Muita gente esperou por isso e não conseguiu nada. Vários amigos meus começaram a trabalhar, pedir estágio, espaço em canais e em filmes e tudo, e conseguiram espaço quando estavam nos primeiros períodos. Eu tive a sorte de, antes de ir para a faculdade de jornalismo, de cinema, ou na minha pós em artes visuais, eu já estar inserido dentro do mercado independente de música, de fotografia, de fanzines. Então eu já estava já trabalhava, no segundo grau, já trabalhava em jornal, lá em Campo Grande, jornal de bairro. Então já tinha uma escola de mercado, mas nem todo mundo teve essa chance. Então não desista, sonha e cai para dentro. Não fique esperando, a internet vai bater na minha porta. O mercado, não, nem sempre isso acontece. Às vezes acontece. E nem todo mundo também tem QI e nem gente famosa para indicar. Cai para dentro. Michael, quem quiser entrar em contato com o Paraíba Record, quem quiser saber mais sobre o Paraíba Rock Fest, quais são os canais? Então, Paraíba Records nas redes sociais é Paraíba com Y, pensando no mercado internacional, né? Paraíba Records, tudo junto, @Paraíba Records no Facebook, no Instagram. O e-mail é paraibarecords@gmail.com.
A Rockpress, www.portalrockpress.com.br, e nas redes sociais, @portalrockpress. Meu Instagram pessoal é Maicon Menezes Fotografia, ou Facebook também. Meu Menezes é com S, tá? Maicon Menezes, o Menezes com S, Maicon Menezes Fotografia. Me cata nas redes sociais, vamos bater papo, sou super acessível. E se não achar nas redes sociais, não tiver nada disso, pensa positivo assim, que sai uma fumaça na hora e eu apareço. A gente troca uma ideia também assim, dessa maneira. Entendeu? Isso acontece às vezes, as pessoas pensam em mim, ele apareceu, mas tava pensando em você agora. Pô, pensa positivo que eu apareço lá na sessão, no lugar lá qualquer, enfim, no show, dou um jeito de a gente trocar ideia. Para finalizar, Maicon, vamos falar um pouquinho de como que vai ser o próximo Paraíba Rock Fest. Já está chegando? Quais são as datas, as bandas? Então, Paraíba Rock Fest, dia 25 e 26 de outubro, Lona Cultural de Bangu, a Areninha Cultural Hermeto Pascoal, nosso campeão Hermeto Pascoal. São 7 bandas no dia 25, 7 bandas no dia 26. O evento começa às 10 horas da manhã, no sábado, com um debate super pertinente para os dias atuais sobre a importância da literatura feminina independente, a literatura independente feminina presente, abrindo o evento, junto com a exposição cultural, a feira cultural e pocket shows. A partir das 2 horas, os shows. No sábado a gente vai ter o Quadrilha Neolita, vai ter o Piquenique, vai ter o Diálogos, vai ter também o Trash No Star, vai ter o Handjack, o Mobile Drink e o Iguana X, Iguana X, que é lá de Volta Redonda. No domingo, o evento começa com um documentário sobre a Rádio Fluminense, o filme A Maldita, com a presença da diretora Tete Matos e algumas surpresas. A gente vai exibir o filme e vai debater ele logo em seguida. A partir das 2 horas, os shows, né? E durante todo o dia, a feira cultural e a exposição de arte também, com disco de vinil, livros, camisas de banda, artigos ligados à música, à cultura independente. E aí os shows. Domingo a gente começa com o Partido da Classe Perigosa, banda que tá de rock eletrônico, tá sendo uma sensação na cena carioca. Vamos ter os Anacrônicos, do meu amigo Pedro Serra, que é do coletivo Rock Carioca, excelente movimentador da cena. Vamos ter o Gardenia Superdrive, excelente banda de hard heavy aqui do Rio. Vamos ter o Macaco Sapiens, que é uma banda de pop rock muito legal lá de Campo Grande. Self Lab, que é uma presença sempre presente aqui no estúdio, do Stigmata. O Bando e, fechando, o The Dead Sun, uma banda que eu curto bastante, que teve o último trabalho deles assim, eleito um dos melhores discos do ano, por vários veículos. Enfim, um evento multicultural, os ingressos estão à venda lá no site da Simpa. Acessa @Paraíba Rock Fest ou @Areninha Cultural Hermeto Pascoal, pega o link, compra o ingresso. É importante a presença de todos, é importante consumir na casa, comprar os ingressos, porque só assim que a gente consegue fazer cultura nesse país. É um evento sem edital, sem grandes patrocínios, mas com enormes parceiros que estão apoiando e entendendo a essência desse evento. Todo mundo convidado. Bangu é longe. Não é tão longe, é só pegar o BRT, pegar o trem, diversão para todo mundo, e o evento vai acabar cedo, começa cedo para acabar cedo. A ideia é acabar 10 horas para todo mundo voltar para casa, trabalhar no outro dia, e no caso do sábado, voltar no outro dia para o evento também. Nada de evento acabando depois de meia-noite, de madrugada, nada disso. Ser tudo certinho, os horários, atrasou, perdeu. Então chega cedo. Nós estaremos lá, com certeza. Pô, eu faço questão, assim. Boa. Maicon, foi um prazer conversar com você, adorei. O papo fluiu, foi obrigado. ótimo. Satisfação total. Aqui tá no Stigmata, entendeu? Gente, casa muito maneira. Como eu falei no início, tive o prazer de estar aqui na inauguração, vendo shows. Estarei futuramente aqui vendo os ensaios das bandas da galera aqui, dos amigos. E faço o convite, ó, que vai ter showzinhos aqui quinta-feira. Fica atento nas redes sociais aqui da casa, que vai rolar as coisas legais aí. Aguardo as próximas quintas-feiras aí, que vai ter umas coisas legais rolando aqui no Stigmata. Centro do Rio, pertinho do Centro Cultural Banco do Brasil, da Praça 15, fácil acesso, ônibus passando na porta, enfim, fácil de chegar, vem pra cá. Maravilha. Esse foi o Podcast Estúdio.
o podcast do Estigmata Estúdio. Foi um prazer conversar com vocês, foi um prazer conversar com você, Michael. Até o próximo episódio.